Eu nem tinha lançado a coleção oficial de agendas e planos 2025 ainda, mas eu já tinha recebido uma encomenda personalizada, que é o que a gente vai fazer hoje. Todo ano eu sempre tenho clientes que me procuram para fazer planners personalizados, né? Porque quer com a capa daquele jeito, com o miolo do jeito X, Y, Z. E cada cliente tem o seu gosto pessoal de organização. E esse ano, antes de eu lançar a minha coleção, que inclusive já tá no ar, que eu lancei essa semana, uma cliente me procurou para poder fazer personalizados do jeito dela. A primeira coisa que ela queria diferente era a questão do tamanho. Ela não queria o A5, que é o 14,8 por 21 centímetros, que é o tamanho mais convencional. Ela queria um pouco menor, acho que para poder levar dentro da bolsa e tudo mais. Então, na verdade, o planner dela, ele foi feito em 12,7 por 18 centímetros e ficou super bonitinho, porque ele ficou pequenininho. Então, é uma opção interessante aí para quem não gosta do formato A5. E outra coisa que ela queria, a capa personalizada, ela fez a arte, só me mandou a arte, eu adaptei aqui pro meu gabarito, mas ela fez a arte bonitinha do jeito que ela queria, já personalizada com o nome dela e tudo mais. E ela queria que eu fizesse uma alteração no miolo, porque pra ela, o que era importante, o jeito que ela gosta de se organizar, é que na parte semanal do planner tenha a semana bonitinho numa página só, né? Ela me mandou foto de um modelo que ela gosta, então a semana na página da esquerda e na página direita pontilhado, porque aí ela se organiza lá da forma que ela quer, que é diferente do meu modelo atualmente. O meu modelo semanal, ele tem a semana espalhada, né, em duas folhas, né? Uma folha do lado da outra, assim, aí tem quadrados, né, para cada um dos dias, que não era o que ela queria um modelo bem específico que ela mandou foto, igual eu falei. Então a vantagem também de você saber fazer os seus miolos é você conseguir atender esse tipo de pedido, né? Você tem o seu miolo ali base, que é o meu caso, e ela pediu para personalizar essa página específica, além da capa, né, dela também, que ela já mandou pronta, mas que eu poderia ter feito se ela quisesse. Então a vantagem de você saber criar os seus arquivos é essa aí. Mas então hoje a gente vai fazer esse planner, e na verdade ele é uma encadernação, caderneta simples, a gente já fez isso aqui várias vezes. O que vai alterar realmente é a questão do tamanho, então a gente vai fazer um cálculo rapidinho de tamanho aqui no início, só para vocês entenderem quais são os tamanhos nesse caso aqui. E tem a questão do canto arredondado, que é uma coisa que ela queria também. A gente vai ver a parte do miolo aqui, igual a gente já viu num vídeo recentemente, e a parte da capa continua sendo fechada para membros do clube. Membros do clube ou membros do canal também do YouTube de nível Copta ou superior. O link tá aqui embaixo na descrição para quem quiser saber mais detalhes sobre o clube, como é que você faz para entrar e tudo mais. E qualquer dúvida também é só mandar nos comentários. Mas antes da gente começar o projeto, então deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E me sigam também nas redes sociais para vocês não perderem nada desse backstage. Eu compartilhei esse processo todo nas redes sociais, né, enquanto eu tava fazendo e tudo mais. É bem legal para vocês aprenderem outras coisas, né, para pegar um pouco do dia a dia e tudo mais. E tô deixando aqui também o link do clube, que é, como eu já falei, um clube de conteúdos exclusivos. A gente tem coisas diferentes todos os meses. A partir de R$8 você já tem acesso a conteúdo exclusivo e também já pode me ajudar a continuar fazendo esses vídeos, a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos fazer um cálculo rápido de tamanho aqui. Como eu falei, o tamanho final da capa é 12,7 por 18 centímetros, que é o que a cliente queria. O tamanho final do miolo é 6 milímetros a menos, então ele vai ter 12,1 por 17,4. E aí, para entender o restante dos cálculos, a gente precisa entender a estrutura da capa dura, que é basicamente essa aqui. A gente tem 2 papelões de capa contra capa, um papelão de lombada e um espaço entre os papelões, que seria o gap ou a canaleta. Para esse tipo de encadernação, eu uso um gap e canaleta de 0,8. Você sabe fazer os cálculos, altere como você quiser. Se você não sabe, não recomendo alterar. E quando a gente tem um gap de 0,8, a gente tem um tamanho de papelão, nesse caso aqui, de 11,9 de largura, porque a largura, ela é o tamanho final da capa menos o gap, tá? Por isso que tem essa diferença aqui. A altura se mantém em 18 centímetros. A lombada é 2,7, no meu caso específico, porque eu fiz meu bloquinho, montei, peguei uma régua e medi a largura do meu bloquinho e deu 12,7. Então sempre recomendo fazer seu bloquinho primeiro, finalizar ele, depois medir e daí montar sua capa. E de revestimento total a gente tem 31,1 por 21 centímetros, que eu considerei aqui 1,5 de aba para cada lado. O miolo foi impresso em papel Pollen Bowl de 90 gramas. Eu fiz um posicionamento de forma que eu conseguisse dividir o miolo em 9 bloquinhos. Então fui separando as folhas, batendo na mesa para alinhar, dobrando ao meio com a mão e depois passando a dobradeira para finalizar a dobra. Para fazer a furação, eu fiz esse gabarito aqui de mesmo tamanho do meu bloquinho, 21 centímetros de altura, mas fiz 2 marcações, uma de cada lado, sinalizando o tamanho final do bloquinho de 17,4. E vocês vão ver que a marcação aí dá certinha com a marca de corte, porque eu preciso que os meus furos fiquem centralizados. Então eu fiz 5 furos já considerando esse tamanho final do bloquinho, com um furo central e os outros furos a uma distância de 4 centímetros entre cada um. Peguei meu berço de furação, alinhei o bloquinho com o gabarito e atravessei nos furos com o meu agulhão.
Depois passei para costura, fazendo uma costura Kettle Stitch. Eu já mostrei o passo a passo dela aqui recentemente, então eu não vou mostrar de novo, mas eu vou deixar o último vídeo linkado aqui embaixo para vocês aprenderem. Depois do bloquinho costurado, a gente passa para a finalização com a guarda. Peguei 2 folhas de papel Color Plus 180 gramas na cor Rio de Janeiro amarela, dobrei ao meio e passei a dobradeira. Vim com a cola PVA no cantinho do bloquinho a mais ou menos 0,5 cm da beiradinha e coloquei a guarda por cima para colar. Depois de colar a guarda, coloquei o bloquinho dentro da prensa de livro do Estúdio Lecrafts, lembrando de alinhar bem na lateral e na frente para ficar bem retinho na hora de colar. Depois virei a prensa para cima e passei cola PVA na lombada para fechar todos os buraquinhos. O ideal aqui é passar de 2 a 3 camadas, deixando secar entre elas. E lembrando também de prender as pontinhas de linha que sobraram da costura. Depois de seco, você tira da prensa, tira os MDFs e aí a gente pode passar para o refile das pontas. Eu vou fazer o refile depois da cola porque eu tenho uma guilhotina semi-industrial. Se você não tem, você tem que fazer o refile antes da costura, ok? Você refila, costura e depois segue com a montagem igual a gente está fazendo aqui. Agora, para a cola da fita marca-página. Eu usei uma fita marca-página de 7 mm de espessura na cor amarela, coloquei ela ali na parte de cima do livro, mais ou menos 4 cm para dentro, passei por dentro do livro e também peguei mais ou menos uns 3 cm para a parte de baixo. E aí passei cola PVA na beiradinha que vai ser colada, esses 4 centímetros, coloquei ali na parte de cima do caderno, cuidado para não colocar de cabeça para baixo, e segurei até colar. Depois eu peguei a minha régua para medir o tamanho da lombada, e deu aí 2,7, que inclusive é o mesmo tamanho do papelão da lombada que a gente conversou lá no princípio. Eu usei essa medida para cortar a minha fita de cabeceado, que é o que eu ia usar para fechar os cantinhos do bloquinho. Passei cola PVA na parte bege do cabeceado e colei ali na parte de cima do bloquinho, lembrando de deixar a parte listrada pro lado de fora, porque ela fica aparecendo no resultado final. Aí por último foi só fechar tudo com o reforço de lombada. Eu peguei mais um pedaço desse papel Color Plus que estava sobrando, ele tem que ter medida suficiente para pegar um pedacinho do cabeceado e também a lateral para englobar a lombada e fazer abas pros dois lados. Aí é só passar a cola e colar uma coisa na outra. Eu imprimi a arte que a cliente mandou em papel fotográfico 135 gramas e fiz laminação fosca para proteger. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar com o meu boleador as marcas de dobra para eu saber onde eu preciso colar o papelão. Depois virei ao contrário e tirei o liner, porque um papel fotográfico é adesivo. E aí eu peguei uma caneta esferográfica e usei as marcações que eu tinha feito com o boleador para poder marcar de novo o cantinho na parte de trás para eu enxergar melhor e conseguir alinhar o papelão. Normalmente, se não fosse um papel adesivo, eu simplesmente passaria com a régua de um lado a outro, unindo essa marcação do boleador. Porém, no papel adesivo eu não consigo, então eu faço dessa forma, marcando bem de leve com a caneta para eu conseguir enxergar. E aí eu usei a minha Crocodile Corner Jumper da We Are Memory Keepers para cortar 2 dos cantos, que são os cantos que vão ficar do lado de fora, para fazer o cantinho arredondado. E aí, depois de cortado, eu colei o papelão, lembrando que os 2 cantos arredondados ficam pro lado de fora, e depois eu segui fazendo a cola dos outros papelões da mesma forma, marcando com uma régua e a caneta esferográfica para tudo ficar alinhadinho de acordo com os cálculos que a gente já fez no computador. A cola do revestimento na capa de borda arredondada está exclusiva para membros do Clube Exclusivo e aqui do canal de níveis Cópita e Superior. Eu vou deixar o link da aula aqui embaixo na descrição e depois é só passar para o arredondamento do bloquinho, no meu caso usando a mesma ferramenta. Com meu miolo e capa finalizados, coloquei uma coisa dentro da outra e ajustei bonitinho para ter certeza de que estava tudo certo, para ver onde estava ficando e onde eu ia precisar colar o meu miolo. Espalhei cola PVA no papelão da capa da frente, depois coloquei uma folha de rascunho entre as guardas e espalhei cola ali na beiradinha para complementar o que eu já tinha colocado no papelão, e depois foi só virar uma coisa na outra, me atentando ao posicionamento para ficar bem certinho de acordo com o que eu já tinha visto quando eu coloquei o bloquinho dentro da capa para ver se estava tudo certinho. Para colar o outro lado a mesma coisa, espalhei a cola PVA no papelão, depois nas beiradinhas da guarda para complementar, tirei a folha de rascunho e aí foi só virar uma coisa na outra, batendo a lombada contra o bloquinho e virando a outra capa por cima, deixando assim tudo bem alinhadinho. Pressionei bem para colar antes de abrir para passar a dobradeira e finalizar a cola. Para colocar o elástico, usei o gabarito de canto da loja da Nádia, fiz uma marcação ali no cantinho, usando meu boleador em 2x2, depois vim com meu balancinho e a minha matriz de furo de 4 mm para poder furar. Depois peguei meu elástico de 7 mm, coloquei na pontinha do furo e atravessei por fora até chegar ao outro furo, deixando ligeiramente tensionado para ver qual seria a quantidade de elástico que eu ia precisar.
Para esse caderno especificamente, ficou em torno de 25,5. Depois fiz um biquinho na ponta do elástico para poder atravessar no furo e coloquei meu ilhós branco de número 54. Lembrando que o seu elástico tem que estar desse jeito, com as duas pontas viradas para o centro para que ele não fique torto. Depois eu só fiz a mesma coisa com a outra ponta do elástico. Troquei a matriz do meu balancinho para a matriz de ilhós 54 e coloquei a minha capa ali para poder fechar. E depois só usei uma tesoura para cortar o excesso do elástico. Depois de fazer esse planner nesse tamanho, eu até fiquei cogitando se não seria interessante fazer uma versão mais enxuta do planner, né, que não seja tão complexa, tão completa quanto o meu planner normal, né, ter um pouco menos de funções, de controles e com essa opção também desse tipo de planejamento semanal dessa forma, né? Talvez ao invés de fazer a semana num dia e pontilhado no outro, fazer dessa forma, tipo uma semana em cada página, sabe? Pra dar uma enxugada no planner e talvez fazer uma versão de bolso, né? Porque ele também é menorzinho. Então, não sei, é uma coisa que eu comecei a pensar, talvez pro futuro, não pra agora, porque igual eu falei, eu já lancei minha coleção, então não vou mexer nela por enquanto. Mas eu tô sempre aberta a fazer esses produtos personalizados, exatamente pra adequar à necessidade de cada cliente. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do resultado final desse planner. E se vocês tentarem fazer, não esqueça de me marcar também nas redes sociais para poder ver e compartilhar com as outras pessoas. Mas por hoje é só, eu espero vocês no próximo vídeo.